Em dezembro de 1980, Melanie Uribe, uma mulher que vivia no condado de Burbank, na Califórnia, desapareceu. 2 dias depois, a polícia recebeu uma surpreendente assistência de uma vidente chamada Ita Smith. Smith afirmou que teve a visão do corpo de Uribe abandonado em uma área rural. A polícia não acreditou em toda aquela história. Quem acreditaria? Olá, meus seguidores maravilhosos! Você já chegou a ver algum filme onde um médium resolve um caso policial? Você acha que isso seja possível ou pode ser apenas sorte? Ou será que essa pessoa pode saber algo sobre o crime e usar isso para proveito próprio? É isso que você verá hoje aqui no canal, e se você já se interessou por esse caso, deixa aqui o seu like, e se ainda não se inscreveu, não perca tempo e se inscreva e vá direto para a nossa playlist para ver todos os nossos casos. E agora, vamos ao caso de hoje. Melanie Uribe, nascida em 9 de setembro de 1948, em sua fase adulta casou e se divorciou. Era mãe de um menino de 8 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Pacoima, Burbank, na Califórnia. Ela sempre foi muito pontual e responsável em seu trabalho. Como era divorciada, ela precisava muito desse trabalho para seu sustento e nunca faltava ou se atrasava. E no dia 15 de dezembro de 1980, Melanie sumiu depois de sair de casa a caminho do trabalho. Nesse dia, ela trabalharia no turno da noite. Seus colegas de trabalho ligaram para ela preocupados com o seu atraso, mas ela não atendeu. Quando o turno da noite terminou, seu chefe resolveu chamar a polícia, que foi até seu apartamento conversar com a colega de quarto de Melanie. Sua colega de quarto disse que não tinha visto a amiga desde que ela saiu para trabalhar na noite anterior. Ela fez uma descrição de Melanie para a polícia como uma mulher loira de 1,58 m que estava usando um uniforme branco de enfermeira com uma jaqueta de couro e um suéter marrom ao sair de casa. Na manhã seguinte, no dia 16 de dezembro de 1980, a polícia encontrou a caminhonete de Melanie com seu uniforme de enfermeira dentro, mas não havia sinais da moça. A caminhonete havia sido queimada, provavelmente para não deixar evidências do que havia acontecido. A polícia não tinha certeza se Melanie estava viva, mas mesmo assim fizeram uma busca por toda a área e nenhuma pista foi encontrada sobre seu paradeiro. A polícia então colocou um alerta na TV e nos jornais relatando o seu desaparecimento e pedindo para que as pessoas trouxessem informações sobre o caso. As pessoas começaram a ligar para a polícia e uma delas disse que viu Melanie gritando e sendo abordada por 2 homens no sinal de trânsito na noite de seu desaparecimento. No dia seguinte do seu desaparecimento, uma mulher chamada Ita Smith, que trabalhava em uma estação aeroespacial de Burbank, ouviu na rádio sobre o desaparecimento de Melanie, onde dizia que a caminhonete da moça havia sido encontrada, porém ainda não havia notícias de Melanie e que os policiais estavam procurando-a em várias casas da região. Nesse momento, Ita ouviu uma voz em sua cabeça dizendo que Melanie não estava em uma casa e logo após ouvir a voz, ela teve uma visão. Era o local onde Melanie estava. A visão mostrava um desfiladeiro em uma estrada e um caminho de terra. Também havia alguns arbustos e logo atrás desses arbustos havia algo branco que ela não sabia identificar o que era. Talvez fosse o uniforme de Melanie. Apesar da visão, Ita não sabia onde ficava aquele local. A visão era muito nítida, mas ela não sabia o que fazer em relação a isso. Ela pensou que se falasse com a polícia sobre aquilo, eles poderiam julgá-la como louca. Mas o que tinha acabado de ver parecia real demais e ela sentia que aquilo poderia ajudar a achar a moça. Então Ita saiu do trabalho mais cedo e foi até a delegacia de polícia para dizer às autoridades sobre a sua visão, mesmo correndo o risco de se tornar uma chacota. Assim que ela chegou à delegacia, falou com o detetive e falou sobre a sua visão de Melanie. Começou a descrever a localização detalhadamente de onde viu Melanie e o detetive, para sua surpresa, ouviu seriamente e logo conseguiu identificar o lugar que ela estava. Então o detetive Henry e Ethan localizavam o local no mapa. O local era conhecido como Canyon Lopes. A princípio, o detetive pensou que a mulher poderia saber de algo ou até mesmo estar envolvida no caso, mas ele decidiu apenas ir até o local. Afinal, a polícia ainda não havia procurado pela moça desaparecida naquele local. O detetive passou as informações para os policiais e disse que enviaria uma equipe de busca para o local.
Os policiais acataram as ordens bem confusos, pois a informação vinha de um pensamento aleatório de alguém. Mas ao mesmo tempo, Ita era uma mulher de negócios respeitada na cidade e só pediram para que a mulher voltasse na manhã seguinte, pois seria feita uma busca de helicóptero pela área. Ita disse que as buscas deveriam acontecer naquele dia. Algo dentro dela dizia que a polícia não chegaria a tempo. Ela tinha medo de Melanie estar morta. Algo forte dizia que ela precisava de ajuda naquele momento e não no dia seguinte. A visão do lugar ficava cada vez mais intensa em sua mente. Ela via o lugar por diversas vezes e ela não conseguia ficar em paz e decidiu ir sozinha até o local. Ela foi até a sua casa rapidamente, pegou seus 2 filhos e sua sobrinha de 20 anos e dirigiu com seu carro até o local de sua visão. E ao chegar no local sentia cada vez mais a presença de Melanie. Foi então que ela avistou várias marcas de pneus recentes no chão e algo lhe disse para parar o carro. Então Ita desceu do carro e foi olhar as marcas de pneu. Ela tocou as marcas com os dedos e ao tocar ela sentiu uma corrente elétrica passando por ela. Era como se ela sentisse vários tipos de traumas esses que vinham de Melanie. Ela sabia que estava perto do seu destino e voltou ao carro e decidiu seguir as marcas de pneu. Foi então que a filha de Ita viu uns arbustos logo à frente e conforme se aproximaram do arbusto viram uns sapatos brancos. Eram sapatos usados por enfermeiras e só poderia ser de Melanie. Tudo parecia com a visão e o pior aconteceu. Mais à frente estava o corpo de Melanie. Ita então ligou para a polícia que chegou até o local bem rápido. O corpo foi levado para a autópsia e foi confirmado que era o corpo de Melanie Uribe. Ela havia sido roubada, abusada, espancada até a morte e deixada naquele local sem roupas. Mas os assassinos de Melanie continuavam foragidos. A polícia não tinha nenhuma pista de quem poderia ser. A única pista que eles tinham eram dos 2 homens que a testemunha viu entrando na caminhonete de Melanie na noite que ela sumiu. Mas a polícia começou a questionar como Ita sabia onde o corpo de Melanie estava, pois sua descrição do local era perfeita e foi ela que encontrou o corpo. Aquilo se tornou um fato muito estranho e todas as suspeitas caíram sobre ela. Naquela noite, a polícia chamou Ita à delegacia para a interrogarem. E 2 detetives começaram a fazer várias perguntas para saber como ela descobriu o corpo da vítima. Eles fizeram diversas perguntas e depois começaram a refazer as mesmas perguntas para ver se ela se contradizia. Ela foi mantida por horas na delegacia e percebeu que aquilo não era um interrogatório comum. Ela percebeu que era suspeita pela morte de Melanie, por parecer saber demais sobre o crime. E mesmo que ela não tivesse matado a vítima, poderia ter sido cúmplice. Com isso, Ita foi interrogada por 10 horas seguidas. Mas ela não conseguia explicar para ele sobre como ou por que ela teve essas visões. E sempre negou ter qualquer envolvimento no crime. Então a polícia pediu para ela fazer 2 testes de polígrafo, para ver se ela estava mentindo. Mas ela passou nos 2 testes. Mas como o polígrafo não consegue ser 100% confiável, Ita continuava sendo suspeita. Eles chegaram até a dizer para Ita que ela havia falhado no teste para ver se conseguiam fazer ela confessar o envolvimento no crime. Mas ela não confessou e não mudou a versão da história. Eles tinham certeza que Ita era cúmplice do assassinato e a prenderam por 4 dias. Ita tinha 2 filhos e um emprego de renome e essa prisão era muito difícil para ela. Foi então que o informante da polícia apareceu e disse ter ouvido um dos assassinos se gabando sobre o que tinha feito com Melanie para seus colegas e dizia que ele e seus amigos eram os verdadeiros culpados e iriam se safar dessa sem problemas. O rapaz foi preso imediatamente e não demorou muito para entregar os outros culpados. Era um garoto de 17 anos que teve sua idade preservada por sua idade e Spencer Nelson, de 21 anos, e Louis Cornell Morgan, de 20 anos. Eles entraram na caminhonete de Melanie enquanto ela estava parada no sinal e fizeram ela dirigir até o canyon, que ficava a mais ou menos 25 quilômetros de distância. Então eles roubaram Melanie, abusaram, espancaram e, por fim, bateram com uma pedra em sua cabeça, o que causou sua morte. A polícia determinou que ela não tinha conexão alguma com os assassinos. Ita dizia não ter nenhum poder psíquico e que não fazia ideia de como teve a visão de onde o corpo de Melanie se encontrava. Era algo inexplicável. Depois de ser liberada, ela abriu um processo contra o departamento de polícia pela acusação e por mantê-la presa sem provas, e pediu $750 mil de indenização. Existem pessoas que afirmam que Ita queria ficar famosa
E no julgamento ela foi questionada se, por um acaso, ela não ouviu um dos assassinos falando sobre o que tinha feito e que toda essa história sobre ter uma visão não seria real, mas ela negou tudo e afirmou que sua visão era real. Porém, uma policial disfarçada que ficou presa na mesma cela que ela disse que Ita dizia a todo momento que escreveria um livro e faria um filme sobre sua experiência. Ita não confirmou o que a policial disse. No fim, o juiz tomou sua decisão final e Ita acabou recebendo $25 mil de indenização e até hoje ela afirma não possuir nenhum poder sobrenatural. E o que você achou sobre esse caso? Olha, vou ser sincera. Do jeito que a mente humana é capaz do inimaginável, vai saber se foi algo sobrenatural ou se ela foi realmente parceira no crime e negou até o fim, ou se ouviu boca de sacola falando para todo mundo do crime. Bem, pessoal, deixa aqui sua opinião e meu muito obrigada a todos que chegaram aqui até o final do vídeo. Vamos combinar de nos encontrarmos na próxima sexta, tá ok? Uma ótima semana a todos vocês.